Saudações a você que nos acompanha aqui para mais um vídeo do Liturgicamente Falando. Eu sou Pedro Henrique, seminarista da Arquidiocese de Natal, aqui da Paróquia de São Francisco de Assis. Então, antes de mais nada, você que está acompanhando esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não esqueça também de notificar o sininho do YouTube, para que você possa acompanhar sempre que um vídeo novo for postado. Sem mais delongas, nós hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos aprofundar verdadeiramente agora, efetivamente, sobre o tema litúrgico, sobre as formações litúrgicas. A partir desse vídeo, nós iremos começar a falar sobre a Santa Missa. Então, seria quase impossível, ou melhor, impossível, traduzir as suas nuances espirituais, teológicas e físicas. Contudo, junto com a Igreja, nós tentaremos aqui definir as partes da Santa Missa. Então, os próximos vídeos que você vai acompanhar aqui no canal será exatamente sobre isso. Nós iremos dividir esses vídeos para que ele não fique muito grande, para que você possa acompanhar melhor as partes da Santa Missa, para que nós possamos falar mais efetivamente de cada parte, sem pressa, sem correria. Então, vamos começando pelos ritos iniciais. Antes de tudo, nós temos que entender que a liturgia católica, ela sofreu modificações. Ela foi enriquecida ao longo dos séculos. Nós estamos aqui na segunda semana do tempo pascal e nós podemos perceber durante o período pascal, durante o período da Semana Santa do Tríduo Pascal, como foi a instituição da Eucaristia, lá na Quinta-feira Santa. Então, aquele rito tão próprio, advindo dos judeus, foi sofrendo modificações com os apóstolos, com o período da patrística pós-apostólico, com o período da Idade Média e etc. Nós podemos perceber no rito latino ordinário hoje a pedagogia que a Igreja decidiu para dividir as partes da missa entre ritos iniciais, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Mas nós não podemos dividir a liturgia somente nessas partes. Nós temos que adentrar, nós podemos adentrar mais efetivamente nas partes da Santa Missa. Então, nós entendendo que a Igreja foi enriquecida ao longo dos séculos, nós, para vivenciarmos melhor a liturgia, cada rito, pois cada rito tem o seu significado, como eu expliquei no vídeo passado, nós temos que entender, nós temos que crer, como diz Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma frase que diz assim: crer para conhecer e conhecer para crer. Então, nós só podemos nos aprofundar naquilo que nós conhecemos, nós só podemos amar aquilo que conhecemos. Então, para isso, será que vai pegar esse barulho da moto? Acho que não, Sei lá, foi tão alto, Então é isso que nós católicos devemos buscar: conhecer para podermos crer e crer para poder conhecer. Então, só se ama aquilo que se conhece. Então, vamos efetivamente ao que ensina a liturgia. Se nós formos para uma missa, nós vamos perceber que a liturgia ela tem início com os ritos iniciais, com a procissão de entrada. Mas Pedro, o que é a procissão de entrada? A procissão de entrada ela tem um simbolismo de colocar o povo de Deus em prontidão, o povo de Deus que marcha. Essa é a pedagogia da Igreja, um povo em caminhada, a Igreja militante, a Igreja padecente, até chegar à Igreja celeste. Então nós estamos sempre em caminhada, nós estamos sempre em direção ao Cristo, então nós nos colocamos em direção a Cristo. Este é o sentido da procissão de entrada. Entendendo melhor esse rito, que é o povo de Deus se colocando em prontidão para marchar em direção ao Cristo, nós não podemos imaginar que esse é um rito apenas da equipe celebrativa. Não é um rito apenas do padre, não é um rito dos coroinhas, é um rito de toda a Assembleia. Então todos que estão na liturgia naquele momento, todos que estão na igreja, na Assembleia, participando da Santa Missa, participam desse rito. Então não é um momento para nós nos distrairmos, não é um momento para nada disso. É um momento de nós vivenciarmos a espiritualidade, de estarmos caminhando em direção a Cristo, caminhando em direção ao ápice da Santa Missa, que mais tarde vai ser a consagração e a comunhão. Então nós nos colocamos nessa disposição de caminhada. É errado, é um pouco antipedagógico nós termos aquele breve comentário antes de começar a Santa Missa que diz assim: vamos receber o padre fulano de tal, vamos com o canto de entrada, vamos receber o padre fulano de tal. Não, a liturgia não é feita para receber o padre fulano de tal, não é feita para receber a equipe celebrativa, não. A equipe celebrativa está ali do mesmo jeito que você da Assembleia está vivenciando aquele momento. A única diferença é que a gente não vai colocar todo mundo da igreja para entrar. Claro, nós podemos anunciar quem vai ser o presidente da celebração, nós podemos fazer uma menção à equipe celebrativa que está ali ajudando, mas não é esse o sentido
pedagógico da liturgia. Quando a gente fala isso, a gente acaba esvaziando o sentido dos outros. As pessoas entendem o quê? Que quem está participando desse rito só é o padre, o presidente, só é os coroinhas, só são os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e só são os leitores. Mas não, todos nós participamos pedagogicamente, efetivamente, desse rito que simboliza a caminhada para Cristo. Logo após esse rito, nós percebemos a reverência ao altar. O altar que está aqui do lado, acho que vocês não vão conseguir ver por causa do enquadramento, mas o altar está bem aqui, né? Nós vamos vivenciar, nós vamos perceber uma reverência da equipe celebrativa e do sacerdote para o altar. Muitas vezes uma vênia, fato muito interessante, muito importante, porque eu já vi muitos catequistas, muitos formadores litúrgicos chamando de venha. Venha não, venha quando você vê uma pessoa dizer assim, ei, venha cá, isso é uma venha, mas é uma vênia, né? Uma palavra de origem latina, é uma vênia, né? Essa reverência, uma reverência profunda ao altar. Não é um aceno de cabeça, você não está lutando karatê para você fazer osse. Não, não é nada disso. É uma reverência ao altar. Ah, agora eu entendi! Reverência ao altar que nós vamos entender já já por que dessa reverência. E às vezes, quando o sacrário está no centro, como é o caso aqui da paróquia, uma genuflexão, né? Para simbolizar o quê? A nossa submissão à divindade de Cristo. Depois o padre sobe ao altar e os ministros ordenados, ou seja, padres, diáconos e bispos, beijam o altar. A palavra que se usa, oscula o altar, osculam o altar. Eles dão aquele beijo do altar, que simboliza o quê? A afeição ao altar e também a reverência à sua divindade. O beijo do altar, né, vai simbolizar o quê? A reverência e a afeição dos ministros ordenados pelo altar. Mas você pode perguntar, Pedro, por que o altar? Né? Porque na liturgia, durante a Santa Missa, o altar é o centro da vida litúrgica. Né? Ele é o próprio Cristo. Existe uma frase latina que define o altar da seguinte forma: Ara Dei Christus est. Ou seja, o altar de Deus é Cristo, é o próprio Cristo. É por isso que ele é feito de pedra, é por isso que o padre beija. Por isso que se pede hoje em dia que o altar, o ambão e a sede do sacerdote seja feita do mesmo material, para simbolizar essa união de Cristo em todas as partes da missa, na liturgia eucarística, na liturgia da palavra e nas orações feitas da sede. É ao redor desse altar que a igreja se circunda, né? É ao redor desse altar que a igreja se une. Tanto o sacerdote, que além de celebrar o sacrifício pelos pecados e pelas intenções do povo, celebra o sacrifício pelos seus próprios pecados e pelas suas intenções, né? Ao redor deste altar, né? Como diz a oração eucarística primeira, reunidos em torno deste altar. Um segundo momento que nós podemos perceber, que é quando nós imaginamos, quando nós vemos efetivamente a reunião da Assembleia, é quando o padre ele vai se persignar, ou seja, quando ele vai fazer o sinal da cruz. O sinal da cruz ele simboliza a unidade do povo cristão, a unidade dos católicos naquele momento litúrgico, né? Por isso que ele diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, o sacerdote ele reúne os fiéis na unidade da Trindade. É nesse momento que nós, como comunidade, adoramos a Trindade Santa, como diz o Papa Francisco. Nós podemos perceber que a persignação faz referência a um momento escriturístico, quando Cristo diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, nesse momento nós percebemos, nós todos aqui reunidos em nome do Senhor, aqui Ele está. Logo depois nós vamos ver o padre com um diálogo entre a Assembleia e o próprio sacerdote. O sacerdote diz, o Senhor esteja convosco, e a Assembleia responde, Ele está no meio de nós. Nós podemos perceber efetivamente também, nesse momento, aquele diálogo entre a cabeça, que é o sacerdote presidindo em persona Christi. Lembra quando eu disse nos vídeos anteriores que Cristo, cabeça, é simbolizado na pessoa do sacerdote? E depois o seu corpo, que é a Assembleia. Logo após a persignação e esse diálogo inicial, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o sacerdote vai compor a Assembleia Litúrgica. Ele vai dizer, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. E nós vamos responder, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então nós estaremos reunidos em um só coração e em uma só alma na unidade da Trindade, unidade indivisa da Trindade. E estes corações unidos, reunidos, que se tornam um só, são os mesmos corações que o sacerdote mais tarde convidará para estarem ao alto, né? Corações ao alto no momento da liturgia eucarística. Então é isso, pessoal. Até o próximo Liturgicamente Falando, com o restante dos ritos iniciais. Tchau, tchau!